Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o desfraude, como desfraudar as crianças de uma forma natural, tranquila e segura, tanto para as mães quanto para as crianças, não é mesmo? O desfraude parece uma coisa simples, natural, sim, para nós, mas nem sempre é essa percepção que a criança tem sobre o desfraude. O desfraude é um salto de desenvolvimento na vida dela, é uma mudança de fase, é um ciclo novo que se fecha para que ela cresça e ela aprenda a usar o banheiro, ela aprenda a ter costumes que nós adultos temos. A fralda traz muita segurança para a criança, porque através da fralda ela faz todas as suas necessidades e tem sempre alguém disponível para trocar ela. Quando ela está com a fralda suja, a mamãe, o papai ou a pessoa que está cuidando naquele momento vai lá e troca. Ela não tem trabalho nenhum de avisar que ela está com vontade no banheiro, ela nem sabe, né? Um bebê ele não tem controle do seu esfíncter, então a fralda é necessária. Então a fralda traz uma segurança para essa criança e tirar a fralda pode causar insegurança para ela, medo. É uma mudança de hábito, é uma mudança de rotina. E toda mudança pode causar um medo na sua criança, porque eles não entendem exatamente o que está acontecendo. Mas o desfraude natural, a criança dá sinais de que ela está pronta. Hoje nós vamos ver alguns sinais que indicam que o seu filho está pronto ou não para desfraldar. O desfraude ele vai acontecer naturalmente por volta de uns 18 meses até uns 3 anos de idade. Isso depende de cada criança, porque cada criança é única e depende das suas necessidades. Se uma criança for prematura, por exemplo, o tempo dela pode ser um pouquinho maior que o de uma outra criança termo, mas isso vai ser avaliado em cada situação. Cada mamãe vai ver a necessidade do seu filho. Tem crianças que desfraldam dia e noite ao mesmo tempo. Ótimo! Se o seu filho tiver controle do esfíncter e ele tiver um controle emocional, você estiver segura para fazer isso de uma só vez, maravilhoso. Mas se você não conseguir fazer isso de uma vez, não tem problema. Você pode fazer o desfraude durante o dia e depois durante a noite, que fica, eu acho, mais fácil para você ter um controle ali sobre o que a criança está sentindo, qual o tempo que ela consegue ficar sem ir ao banheiro. Isso vai acontecer de uma forma natural. Você vai avaliar se a sua criança consegue ficar um pouco mais seca durante o dia, se ela fica umas 2, 3 horas com a fralda seca, à noite, como que é? Ela acorda com a fralda seca ou não? Isso tudo você vai ver, você vai medir aí na sua casa, você vai ter uma noção dos parâmetros conforme o controle do esfíncter também do seu filho. Se a sua criança faz muito xixi à noite, não tira a fralda da noite, tira só do dia, e isso é um treinamento para que ela consiga tirar da noite também. Eu trouxe aqui alguns sinais físicos e de comportamento que eu vou mostrar para vocês que pode estar ajudando aí vocês nesse processo com as crianças de uma forma mais leve e mais tranquila. Uma coisa, não fiquem desesperadas porque a criança no desfraude acontece de fazer sujeira mesmo, acontece de fazer xixi na roupa, acontece de fazer o cocô na roupa. Quando isso acontecer, mãe, se policie para não gritar, para não brigar com seu filho por causa disso, para não fazer aquele escândalo. Ai, você sujou toda a roupa, sujou a casa, sujou o sofá. Isso já é previsto de acontecer. Pode acontecer, mesmo a criança que já está no processo de desfraude, que você sabe que ela já controla um pouquinho mais, acontecer algum acidente. Porque a criança, quando ela usa fralda, ela não precisa parar para fazer nada. Ela faz suas necessidades e outra pessoa limpa ela. Só que quando ela está desfraldando, ela precisa parar o que ela está fazendo para avisar que ela quer fazer xixi ou cocô. E na maioria das vezes ela está brincando. E se ela tá brincando, ela não quer parar de brincar. Ela quer continuar na brincadeira dela e ela vai fazer onde ela estiver e ela pode esquecer que ela tá sem fralda e fazer na roupa. Isso é um processo natural também, então não se desespere, sabe? Esteja preparada para que esse processo ocorra de uma forma tranquila.
Não grite, não brigue com o seu filho, não traga palavras que possa reprimir ele, como você é porquinho, que sujeira, não deixa essa criança assimilar que fazer xixi, cocô é uma coisa ruim, é uma coisa suja, porque isso pode ter outros prejuízos lá na frente, tá bom? Então esteja preparada aí, deixa sempre um paninho à mão, que pode acontecer de vazar. A criança tá brincando e ela não para de brincar. Ela simplesmente pode esquecer que tá sem fralda, porque o hábito dela é a fralda, ou ela não quer parar mesmo de brincar e ela vai fazer ali onde ela estiver para alguém vir limpar. Só que ela não tem essa noção que ela vai ter que parar a brincadeira da mesma forma para poder se limpar, tá bom? Então é um processo que precisa ter paciência. Paciência e disposição ali para os imprevistos que podem acontecer certamente. Alguns sinais que você pode observar aí na sua criança, que são sinais físicos, que é o controle do esfíncter, que eu acabei de falar, quanto tempo que ela consegue ficar sem ir ao banheiro, movimentos intestinais regulares, se ela tem um horário fixo para fazer o cocô dela, se é só de manhã, à tarde ou à noite. Se isso não estiver muito regulado ainda, isso é um sinal de que talvez não seja a hora do desfraude, porque geralmente o intestino ele consegue ficar reguladinho. Se ela ainda não tiver esse controle, tá tudo bem, pode esperar mais um pouquinho. Indicação de que a fralda tá molhada. Sabe aquela criança que se sente incomodada quando faz xixi, quando faz cocô? Ela mesma já tem a iniciativa de tirar a fralda, porque a fralda tá incomodando. Ela já começa a te mostrar sinais de que ela não quer ficar com aquela fralda suja. Isso é um bom sinal, é um sinal de que ela já está se desenvolvendo, já está se preparando para o desfraude. Eu disse aqui entre 18 e 3 anos de idade, mas é comum, tem crianças que demoram um pouco mais para desfraldar, principalmente no período noturno. Tem crianças que demoram até uns 4 anos, mais ou menos, para tirar a fralda da noite. Isso tudo depende muito da segurança, do controle, do que essa criança está vivendo, está passando aí. Então, não se apegue a isso. Não faça comparações com seu filho. Não fique pensando, mas o filho da minha vizinha tirou a fralda com 1 ano e meio. O meu já tá com 3 e ainda usa a fralda para dormir. Mãe, tá tudo bem. Não se compare, seu filho é único, a história dele é única. Você talvez não esteja se sentindo seguro o suficiente para esse processo acontecer. Talvez ele esteja sentindo uma pressão sobre isso, sabe? A criança ela tem medo de crescer. E tirar a fralda é um sinal de que ela está crescendo. E isso pode ser um peso para a criança. A gente não pode fazer com que a criança sinta o peso de tirar a fralda. Tirar a fralda deve ser um processo leve e natural. A criança não pode ficar sob a pressão de que ela tem que tirar a fralda, porque o outro já tirou. Ela está no tempo certo. Cada criança tem seu tempo. Acontece muito nas escolinhas. Quando vai começar a escola fala tem que desfraldar. Aí a mãe entra naquele desespero só para desfraldar correndo. E às vezes coloca uma pressão excessiva na criança para desfraldar porque a escola pediu. Sabe, procura fazer isso de uma forma mais tranquila. Se você sabe que a criança precisa desfraldar antes de ir para a escola, faça isso com antecedência. Vai observando os sinais, vai trazendo tranquilidade para ela, ensinando pequenas coisas para ela. Mas se ela não estiver preparada, se ela não tiver o controle do esfíncter, nada disso vai adiantar, porque isso depende da criança também, tá? E quanto mais pressão a gente coloca, mais medo e insegurança eles ficam, e esse processo acaba sendo cada vez mais demorado. Sinais comportamentais da criança. Interesse de ir ao banheiro. Quando a criança demonstra curiosidade em ir ao banheiro junto com outro adulto, junto com a mãe, com o pai, vocês vão usar o banheiro, a criança vai junto, ela tem curiosidade de saber o que você está fazendo ali, o que está acontecendo. Capacidade de instruções simples, como você vai dar alguns comandos para a criança. Filho, vai lá no banheiro e pega uma escova de cabelo, por exemplo. A criança sabe exatamente onde é o banheiro,
Ou você sinaliza para o seu filho, na hora do banho você pode ir ensinando, sabe? Abaixa a calça para você tomar banho, vai tirando a calça para você tomar banho. Se a criança já consegue tirar o shortinho, ela já é um bom sinal para ela ir no banheiro. Se ela consegue baixar as calças, você pode ir treinando isso aos poucos, antes do banho, você pode ir falando, tira a roupa pra gente tomar banho, abaixa as calças, sem pressão, sabe? Eles não precisam fazer tudo certinho, porque eles ainda são muito pequenos. Veja se ele consegue fazer isso. Uma coisa muito importante, a indicação verbal e não verbal. A criança está apertada para ir no banheiro, o que ela faz? Cruza as perninhas, segura, coloca a mãozinha ali no órgão genital, sinalizando que ela está com vontade de fazer xixi. É uma criança que já demonstra através de gestos que ela está se preparando para o desfraude. Evite falar coisas tipo, você tem que usar o banheiro porque você já é mocinha, por exemplo, porque você já tá grande. Lembre, eu acabei de falar, a criança tem medo de crescer. E se você ficar afirmando para ela que ela precisa usar o banheiro porque ela está grande, isso já vai bloquear ela. Eu sei que é difícil a gente quebrar esse ciclo porque a gente cresceu escutando isso das nossas mães. Que tudo a gente tinha que fazer porque estava grande, né? Então, eu sei que é difícil muitas vezes a gente se controlar, mas procura se policiar, porque se a criança tem medo de crescer e ela entende que tirar a fralda vai fazer ela grande, pode ser que ela não queira. Ela não quer ser grande, ela quer ser pequena, porque ela tem medo de deixar a vidinha que ela tem de criança. Uma criança de 2 anos, por exemplo, ela é grande comparada a um recém-nascido, mas ela é uma criança pequena, é um bebezão. Eu falo que é um bebezão. Então, a gente tem que ter cuidado, muito cuidado com os bloqueios que a gente coloca nos nossos filhos. Eu sei que vocês não fazem isso por mal. Quantas vezes, né, a gente falou, mas você já tá grandinho. Eu também, já falei várias vezes isso. Mas depois que a gente traz para consciência que é melhor a gente evitar fazer as comparações, fazer com que a criança tenha o peso de uma responsabilidade que não precisa agora, que não tem necessidade, é melhor para ela, para a gente evitar que ela fique no futuro se bloqueando para ir no banheiro. Num próximo vídeo eu vou explicar para vocês o que trava a criança, o que trava o intestino da criança, e é desse lugar de medo que vem essas prisões de ventre, esse intestino solto. Sinais emocionais que a criança pode dar. Interesse em ser independente. A criança já quer fazer suas coisas sozinha, ela já demonstra uma certa independência aí na casa, na rotina, ela tem interesse em fazer as coisas. A compreensão para que serve o banheiro. Ela tem o entendimento que o banheiro serve para quê? Ela sabe que você usa o vaso para fazer xixi e cocô, você pode ir explicando para ela. Às vezes ela já vai desenvolver ali uma compreensão do que para que serve aquele vaso sanitário ali. O que é isso? Qual a função disso? Ela precisa entender para que isso serve. É importante que a criança esteja no momento emocional estável. O que isso quer dizer? Sem grandes mudanças acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, adaptação escolar. Você não pode começar a escola hoje e hoje você começar o desfraude, por exemplo. Isso tem que ser um processo separado. Ou você começa o desfraude antes ou você começa o desfraude depois. Outra mudança que pode acontecer é a chegada de um irmãozinho. A criança tá lá no seu auge dos 2 aninhos, aí você quer começar o desfraude quando o irmão nasce. Isso vai causar uma reviravolta na cabecinha dela, porque como assim? Acabou de chegar um irmão e eu tenho que tirar minha fralda porque agora minha mãe, meu pai, minha avó falou que eu sou grande e que o bebezinho é pequenininho, que só o bebê vai usar fralda? Gente, a criança não tem essa compreensão. Sabe o que vai acontecer? Ela vai se sentir
muito mal, ela vai olhar isso de uma forma muito negativa, ela pode interpretar até que você está rejeitando ela porque ela usa fralda, porque chegou um irmão. A chegada de um irmão não é fácil para uma criança, é difícil. A gente acha que vai ser bom, que não sei o quê, mas não é a interpretação que a criança tem. Chegada de um irmão é um marco na vida da criança, então o desfraude não pode ser feito junto com a chegada de um irmão. Outro exemplo que pode acontecer com você é um divórcio, por exemplo. Se você está passando por um processo de separação com o pai dessa criança, evite que o desfraude seja exatamente neste momento. Deixa as coisas se acalmarem, deixa a criança se acostumar com a ideia, deixa você se controlar emocionalmente para lidar com isso. Aí depois você faz o desfraude da criança de uma forma mais gentil, mais natural. Agora, alguns compartilhamentos psicossomáticos com a mãe. Por que com a mãe? Porque até os 7 anos de idade, a criança e a mãe, elas estão completamente conectadas, tá? Tudo que a mamãe sente, a criança sente. Isso não tem como, não importa onde você esteja. Se você estiver no seu trabalho, passando maior estresse, maior perrengue, o seu filho está sentindo onde ele estiver. Em casa, na escolinha, ele também vai estar mais agitado, inquieto. Você pode perceber que os dias que você está mais estressada, é os dias que o seu filho tá mais chatinho, tá mais birrento, tá mais manhoso. Porque ele não sabe expressar o que ele está sentindo, mas ele está sentindo o que você está sentindo. Então, por isso que é psicossomático com a mãe. E o maior prejuízo que essa criança tem no desfraude é o medo que a mãe está sentindo. Por qualquer coisa na vida dela, não seja necessariamente pelo desfraude, sabe? Mas às vezes está passando por alguma situação difícil no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua vida pessoal, e você acaba transmitindo, você está sentindo ali medo, ansiedade, insegurança. Então isso a sua criança vai sentir também. E isso prejudica o desfraude, isso traz informações negativas para ela de medo, ela trava, ela não consegue fazer, ou ela não consegue usar o piniquinho, o vaso, ou ela fica incontrolável, sabe? Fica fazendo xixi, cocô em excesso, sem um controle, ou ela prende, não quer fazer mais. Isso que você está sentindo, que os rins, a bexiga e o intestino, ele fica ali somatizado o medo da mãe. E fica na criança também. Então a gente precisa olhar para isso. Ansiedade, a superproteção. A superproteção, se você está insegura, como eu acabei de falar, o controle, a rigidez, a inflexibilidade. A inflexibilidade de você encarar a vida, as situações aí da sua vida. Se a criança ela já tem medo e você é uma pessoa inflexível, que você dá bronca nela, por exemplo, que ela fez o xixizinho fora ali, isso vai causar um medo na criança. Isso você precisa trabalhar em você. Sujou, limpou, gente. Não tem essa opção da criança. A criança não tem que ficar ouvindo, sabe? Que ela não faz as coisas direito, que tá errado, que é sujo. É sujou, limpou. É acolher essa criança, é falar para ela que acontece, que é assim mesmo, que de uma próxima vez ela vai lembrar de avisar você que ela quer ir ao banheiro. Cada órgão que a gente tem comunica uma emoção e a bexiga e o intestino comunica medo. É a segurança da mãe que vai fazer com que esse desfraude aconteça de uma forma natural e gentil para essa criança. É você estar se sentindo preparada. Você está preparada para ver o seu filho crescer? Você está pronta para dar esse passo? É importante a gente sempre se colocar no lugar da criança, fazer perguntas para que a gente busque as respostas da nossa insegurança, trabalhar isso na gente, para que a gente consiga deixar a nossa criança o mais natural possível para passar por esse processo, que isso não seja um peso para ela, que nada seja um peso para ela, né? Porque faz parte da natureza a criança desfraldar. Então, se a gente conseguir fazer isso de uma forma mais leve, é melhor para ela.
Uma dica que eu dou para vocês é quando vocês forem comprar, se vocês forem comprar o piniquinho, né, que seja um piniquinho confortável para a criança, que ela consiga sentar, relaxar, colocar os pezinhos no chão, que você pode colocar o piniquinho dentro do banheiro quando ela for usar, para que ela vá aprendendo que ali é o lugar certo de fazer as necessidades. Se você for comprar aquele redutor de vaso, que é muito bom, é muito interessante, compre aquilo, não deixe seu filho no vaso sem aquela proteção, porque aquilo é um tamanho apropriado para nós adultos, mas não para a criança. A criança, ela precisa ficar se segurando ali nas laterais para não cair, ela tem a sensação que ela vai cair dentro do vaso, isso é muito ruim. Isso é muito negativo para a criança, ela ter medo de cair dentro do vaso. Então, aquele assento do vaso, ele é importante para adequar o tamanho da sua criança e trazer segurança para ela. Uma dica muito importante também é vocês terem um banquinho para a criança apoiar o pé. Quando a criança senta no vaso, ela fica com as perninhas assim, sem encostar no chão. E isso também causa medo e insegurança. Quando você coloca o banquinho, ela apoia os pés. E ela pode ali colocar uma força, se ela tiver com o intestino preso, ela se sente mais segura. Esses degrauzinhos infantil, tem de 1, tem de 2 degraus, dependendo do tamanho da criança. É bem leve, baratinho, dá para você comprar. Ou se você tiver em casa aí mesmo, algum banquinho que dê para adaptar isso no banheiro, quando a criança for usar, você coloca o assento e coloca o banquinho, para que a criança coloque os pés no chão. Ela não alcança o chão, então ela vai alcançar o banquinho. Isso também traz segurança, porque imagina a criança de 2 anos, 3 anos, pequenininha, sentada no vaso, sem um assento, ela tem que se preocupar em se segurar para não cair dentro do vaso, ela tá com as pernas balançando assim, isso não é nem um pouco confortável para a criança. Então, depois do processo do piniquinho, que é o mais indicado, ela estar ali sentadinha, confortável, num tamanho compatível com ela, invistam no assento do vaso sanitário, no redutor do assento e nesse banquinho para sua criança apoiar os pés. Eu tenho uma outra dica aqui, eu preparei aqui no meu e-book, eu tenho comandos quânticos para o desfraude. São comandos quânticos que você vai fazer para a criança durante o sono dela. Você vai trazer para ela a sensação e a segurança de que ela está protegida sem a fralda, de que ela sabe como viver sem a fralda, de que é seguro para ela viver sem a fralda. Esses comandos aqui você vai fazer durante o sono da criança, durante 7, 14, 21 dias, o tempo que você achar necessário e até que você consiga fazer o desfraude completo. É muito fácil, isso aqui atua diretamente no subconsciente da criança, trazendo para ela a segurança necessária para ela passar por esse processo de uma forma gentil e natural. E para você também, que é mãe. O desfraude às vezes deixa a gente descabelada, porque tem crianças que fazem isso com muita facilidade, que ela já apresenta os sinais, tira a fralda e acabou. Mas tem outras que dão um trabalho danado. Tem outras que, mesmo que elas já estejam ali com o controle do esfíncter, tem a questão do medo. E o medo vem da onde? Vem da mãe. O medo que a criança está sentindo vem da mãe. E se você não estiver emocionalmente preparada para isso, isso pode atrasar o processo do desfraude do seu filho. Então, se você tiver interesse em adquirir um e-book, esse e-book pode ser usado tanto para as crianças quanto para as mães também se sentirem seguras, tirar essa ansiedade, esse medo, de seja qual for a situação que você esteja passando na sua vida. A segurança da mãe é a segurança do filho. Não tem como a gente negar isso, que uma mãe que se cuida, uma mãe curada, é um filho que está curado também. É um filho tranquilo para passar por todos os processos que ele precisa. Bom, então por hoje é isso. Eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês e até a próxima.